abelhas. Agora eu entrei aqui as abelhas. Então, amados, olha que maravilha, cataceto uncato. Esse cataceto é do Nordeste, da minha amada Macherry Marie Corniglion. E as abelhas euglossas são tão alucinadas por esse tipo de cataceto que nem se importam com a minha beleza aqui falando dele. Olha só que sem vergonhas. Então, alguns catacetos, algumas espécies de cataceto, têm um poder atrativo muito maior pelas abelhas euglossa, tá certo? Então, vocês podem observar que eles estão muito à vontade aqui junto aos catacetos. Perfeito, né? Que coisa mais magnífica. Viva as abelhas. Galera, não se esquece, tá? Vamos tentar criar abelha sem ferrão. Vamos correr atrás, olha na sua cidade. Procura pessoas que criem abelhas aí na sua cidade, né? Vamos trocar experiências. Super beijo. Tchau, tchau. Olá, meus amigos euquidófilos, tudo bem? Meus amores, esse é o segundo vídeo sobre morte das orquídeas. No primeiro vídeo ele ficou muito longo, né? Me desculpem, mas às vezes não tem como subliminar coisas que tem que ser enfatizadas, que tem que ser detalhadas e etc, tá? Então, esse segundo vídeo é para abordar mais temas relacionados à morte das orquídeas. Então, meus amores, uma das coisas que também mata a orquídea, porque no primeiro vídeo eu falei bastante sobre pragas e doenças, especialmente o ácaro, que é um dos inimigos número 1 das orquídeas. Local inadequado. Às vezes você, na sua residência, na sua casa, você tem uma área que você usa para cultivar suas orquídeas e aquele local não é adequado para as orquídeas. Digo isso porque esses dias eu estive na casa de uma senhora, aqui na minha cidade, e a casa dela tinha um espaço que tinha uma piscina, era bonitinho, um jardim todo formoso, e fez um orquidário com a mesma coisa bem luxuosa, uma coisa bem bonita, requentada, refinada. Mas o local era tão abafado, tão quente, não tinha circulação de ar, que as plantas estavam lá, socorro, me tirem daqui. Então, as plantas todas posicionadas corretamente debaixo do orquidário, mas visivelmente sofrendo. Quando eu entrei no orquidário, meu Deus, parecia que estava assim, era super quente, muito, muito, muito quente. E eu acredito que o estresse que as plantas sofrem por passar por esse calor, né, excessivo é muito, muito grande. Então a planta ela vai sobreviver. Agora se desenvolver bem, tal. As únicas plantas que estavam visivelmente melhores eram as vandáceas, as vandas híbridas dela, porque lá pegava muita luminosidade e as Wandas, e é como ela rega todos os dias à noite, né? Wanda gosta de calor, mas ao mesmo tempo as outras plantas, Phalaenopsis e Cattleya, e outras plantas estavam todas atrofiando e com aquele aspecto sofrido, morrendo. E às vezes você não pode confiar em tudo que as pessoas falam. O local que ela comprava substrato, que era horrível também, um substrato muito ruim para plantar as orquídeas dela, o vendedor falou com ela que as catleias tinham que ficar no chão no sol. Qual o resultado? Todas queimadas, folhas queimadas, e a sorte que era o sol da manhã e que não chegou a matar as plantas. Então nós mudamos imediatamente de lugar, tá certo? Então, um local inadequado leva à morte das suas orquídeas. Então vocês têm que tomar muito cuidado mesmo com o local onde você cultiva suas orquídeas. Locais que são inadequados para o cultivo de orquídeas, locais fechados, tipo corredores. Eu sei que muita gente cultiva orquídeas em corredores. Corredores que não tem circulação de ar, no canto da casa onde não tem circulação de ar. Locais que só pegam sol da tarde é muito ruim. Eu sei que a gente quer cultivar orquídeas, mas locais que pegam só o sol da tarde também é muito agressivo. Tem que usar o sombrite de 80%, tá certo? Por exemplo, pessoas que moram em apartamentos nos andares mais altos, uma ventania muito forte, tem que colocar sombrite para quebrar o vento. Então são vários fatores que você tem que estar atento para que a sua orquídea se desenvolva com mais qualidade de vida e floresça bem, se desenvolva bem, tá certo?
Nós que moramos numa cidade extremamente quente, então esses dias eu estou até surpreso porque nós já estamos assim quase na metade de abril e geralmente nessa época do ano o nosso clima começa a ficar mais ameno. E nós estamos com clima de verão de janeiro, a 40 graus, 35 graus, está uma coisa horrorosa e não chove e as plantas sofrem muito. Porque esse seria o período que as plantas estariam mais amenizadas por causa do calor e não estão. Então, quer dizer, além do calor excessivo da nossa cidade, ainda tem esse contratempo do clima tá louco, tá certo? E também as pessoas que cultivam suas orquídeas em locais inadequados, tá? Então, corredores não são muito bons para cultivo de orquídeas, às vezes dá certo, especialmente quando pega o sol da manhã, tá certo? Porque geralmente tem pouca luminosidade. Dá para cultivar? Dá, mas orquídeas que não exigem tanta luminosidade. Em beiras de varanda, apenas se pegar o sol da manhã, se o sol virar e não pegar mais sol, apenas claridade, luminosidade, dá para cultivar. Então vocês têm que estar atentos aos locais que não são adequados para o cultivo de orquídeas, porque isso ao longo prazo leva à morte das orquídeas. Aqui na minha cidade também, eu passando na frente de uma garagem de uma pessoa que cuida de orquídeas, a garagem dela era aquela telha de aço, você imagina como aquilo esquenta. E a pessoa fez uma parede de pallets, igual muitos fazem, e encheu de orquídea. Em menos de um mês estavam todas mortas, foram cozinhadas vivas. Né? Então, quer dizer, você vai adquirir uma orquídea, você tem que procurar entender do que se trata. É muito comum você ir numa exposição de orquídeas e achar Phalaenopsis à venda e achar Dendróbio híbrido à venda, certo? Todos bonitos, floríferos, só que elas são orquídeas, no entanto, merecem cuidados diferentes. Então você não pode jamais dar o mesmo tratamento para ambas as plantas. Dendróbio precisa de mais luminosidade, substrato mais arejado, certo? Não gosta de ficar muito tempo molhada, ok? E principalmente luminosidade, ela necessita de mais luminosidade. Phalaenopsis ao contrário, precisa de mais umidade, não precisa de tanta luminosidade para se desenvolver bem com saúde, tá certo? Então, eu acho que faltou eu abordar esse tema aí do local do cultivo das suas orquídeas. Porque se o local não for adequado, automaticamente as suas orquídeas vão morrer. Aqui em Governador Valadares está acontecendo uma coisa absurda com nós orquidófilos. Como há uns anos atrás rompeu a barragem de Mariana e contaminou todo o Rio Doce, inclusive ele oficialmente está morto, né? E contaminado com metais pesados. De lá para cá nós estamos perdendo muitas orquídeas. Às vezes você está dando um bom tratamento para suas orquídeas, mas a água é tão contaminada, a água é tão química, tão tóxica, que mata as orquídeas lentamente. Então, mesmo fazendo o tratamento de água aqui na nossa cidade, o SAI, não está sendo suficiente, né? Existe uma perspectiva muito negativa com relação à nossa saúde, muito cuidado com relação ao desenvolvimento de câncer daqui a alguns anos para quem está ingerindo essa água e as plantas automaticamente morrendo. A Anise Chagas perdeu 300 orquídeas em média, o nosso amigo Treco umas 30, eu já perdi as contas, eu perdi praticamente toda a minha coleção de bubofilos asiáticos, muitas micro-orquídeas, plantas mais sensíveis, eu perdi muitas plantas. Vou finalizar o vídeo mostrando para vocês por que eu tô falando da água. Porque às vezes na sua cidade você tem uma água que você acha que é boa, às vezes o pH dela não é tão equilibrado, às vezes ela tem substâncias químicas para fazer limpeza, que isso acaba intoxicando a longo prazo, né, as orquídeas. São doses pequenas, homeopáticas, mas que a longo prazo vão com certeza trazer algum tipo de dano para suas orquídeas. Vou mostrar para vocês o maravilhoso Catasetum Anise Chagas. Esse cataseto foi o meu segundo registro de híbrido artificial. Esse cataseto é um cruzamento de Spise com lancífero, maravilhoso. Olha só que coisa mais linda esse Catasetum Anise Chagas. Eu fiz apenas uma cápsula e das sementes que germinaram, abriu uma gama de variedades dentro desse híbrido que eu estou amando. Vou mostrar para vocês também o Catasetum Lemose, uma das sementes para um orquidário profissional, e eles reproduziram. Também ele é muito comparado com Catasetum albovirens, mas me falaram que é o Lemose, eu estou na dúvida ainda, tá certo?
Mostrar para vocês também uma planta em recuperação, uma Brassicatleia ciferi, que é um híbrido natural entre Cattleya forbesi e Brasileia purpurata. Fui eu que fiz esse híbrido também. Olha só que maravilhoso que ficou. Esteve dodói, tirei do vaso, tratei com fungicida e olha só, toda enraizada, toda fantástica e agora florida. Aqui na Nesi Chagas muitas plantas estão floridas exatamente por causa da luminosidade, que é muito boa, né, da adubação e o cuidado. Olha só, cataceto osculato, verdinho, magnífico. Como estamos no início do outono, fim de verão já acabou, muitos catacetos ainda estão florescendo, mas já já acaba a temporada dos catacetos. Supervise. Tchau, tchau.